Você não é um prompt. E se essa história de tudo tá extremamente sem alma também te incomoda, eu convido você a ficar comigo nessa reflexão. Um desabafo, vamos dizer assim. Sabe, a gente está vivendo um mundo de espelho de ego muito complexo, muito difícil. Porque o que eu tenho visto, e eu não sei se isso faz sentido para você, se fizer ótimo, se não fizer também, que bom, é que cada vez mais a gente não encontra alma nas coisas. Quando você vai ler alguma coisa numa rede social, ou quando você vai entrar em um site que você acredita que vai colocar alguma coisa ali que te rasgue, que te toque, você não encontra com facilidade mais. A gente está vivendo um mundo de coisas extremamente artificiais e a gente está se entregando a isso. E o que eu quero trazer aqui é uma visão pessoal que não é hipócrita. Não dá para também se abduzir na ideia de usar só sua Polaroid e comprar o seu Nokia do século passado para abdicar de tudo isso. Eu também acredito que isso seja de uma hipocrisia sem tamanho. Mas não dá para ficar quieto e conformado diante de um inconsciente coletivo que está se perdendo de forma absurda e deixando de ser. Por quê? Porque as pessoas estão abrindo mão de si para colocar a sua visão, para levar para o mundo aquilo que não é delas. É algo que elas apoiam, que é o que acontece, por exemplo, quando você deixa de ser você, de falar o que você pensa, de jogar real num vídeo como esse que eu estou fazendo aqui, ou de escrever uma besteira qualquer e postar, escrever você, sabe? Para ser alguém que só apoia as coisas, que coloca algo que acredita ou que quer dentro de uma inteligência artificial e deixa aquilo discernir por você. Isso é abrir mão de si. E isso é se esconder. Refletindo sobre isso, eu fiquei pensando, eu falei, sabe o que está aparecendo? Sabe quando lançaram os filtros, né, de imagem, de você não aparecer como você é numa rede social? Eu acredito que o papel do ChatGPT, enfim, das ferramentas em relação a isso, está quase pior do que isso. Porque as pessoas não colocam mais o que pensam, elas só põem um prompt do que acreditam e deixam aquilo discernir por si. E isso tem me incomodado muito, com muita força. Porque a partir do momento que você abre mão de si, você deixa de ter você ali, você perde o seu direito de viver, de se rasgar. E também acaba afetando dessa forma quem está recebendo aquilo. Por quê? Porque não sou eu que estou ali, não é a Juliana, não é o fulano. É um prompt, é uma escrita, é algo feito que foi colocado ali. A gente vive em um contexto de inconsciente coletivo onde muitas pessoas buscam liberdade, independência, aí tem os gritos, né, os direitos iguais, não sei o quê, não sei o quê, mas abrem mão com uma facilidade e um grau tão gigante de si próprias nisso, se prostituem de um jeito tão perigoso dentro disso, que não dá para ficar quieto. Eu acordei às 3h30 da manhã hoje, perdi o sono. Daí eu caí na besteira de não ler, eu estou relendo um livro aqui, eu estou lendo algumas coisas, mas eu falei, não vou pegar para ler, que a minha vista estava meio embaçada, 3h30 da manhã. Falei, vou entrar na internet, porque eu consigo abrir e consigo ler. E nem foi rede social, não. Entrei lá para ler alguma coisa. Foi me dando uma náusea. Gente, foi me dando uma náusea. Eu não sei se você já passou por essa situação. Porque eu não encontrava nada que me rasgasse, que me tocasse, que eu visse gente ali. Era prompt puro, sabe? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? Que a gente está abrindo mão de si nesse grau para poder não sofrer o julgamento, para não ter essa morte que é você colocar o que sai realmente de você com medo de alguém te julgar, a ponto da gente só encontrar isso, a ponto da gente ficar pensando até que ponto você vai conseguir ser resistente de não abrir mão de si. Então não é sobre você não usar uma ferramenta. As ferramentas existem, mas desde que tem alguém atrás dela usando a ferramenta, entende? E eu não estou falando aqui, mas o fulano criou o prompt.
Tá, mas ele não colocou nenhuma alma dele no que ele está falando, ele só apoiou algo que alguém escreveu para ele, por exemplo. Ou um roteiro de vídeo que alguém fez para ele, por exemplo. É diferente de você usar alguma coisa para aperfeiçoar o que você fez. E tudo bem para isso. Eu uso também para ajustar a correção de um texto. Você usa para fazer um corte rápido de um vídeo. Isso aí a gente usa. Mas se perder nisso, abrir mão de si, abrir mão de levar o outro, de trazer para você para se rasgar no processo, é a pior prostituição, é a coisa mais idiota que pode acontecer com alguém. A tendência nos próximos 5 anos é a gente viver uma realidade absurda de crescimento, mas um vazio, ignorância, uma idiotice de despertar de consciência gigante. Gigante. Por quê? Porque as pessoas não estão prontas para perguntas difíceis e se colocar ali, ver-se fora do que está fazendo. E cada vez mais menos prontas, porque tem ferramentas que vão deixar do jeito que ela acredita que vai ser melhor do lado de fora e ela deixa de crescer no processo, ela vai se escondendo nisso. E isso é muito grave. Falando de rede social, isso grita num nível gigantesco. Rede social, teoricamente, é para se socializar, mas o que a gente vive hoje? Uma distorção absurda desse conceito em todos os graus. Por quê? Primeiro, que se você não tem rede social, você não existe socialmente. Então, está se desenvolvendo um novo distúrbio para a sociedade, que o existir está ligado ao seu arroba, né? Para você falar, olha, você não socializa. Se você não tem rede social, você não socializa. Quando você está dentro da rede social, a maioria das pessoas julga você pelo seu número de curtidas, pelo seu número de comentários, pelo seu... e você corre o risco enorme de entrar nisso. Então, o julgamento virou o tamanho do seu dimensionamento de seguidores. E você se coloca dentro disso, e você se joga para isso. E para não ser julgado, para se manter dentro de algo que é social, nós somos seres sociais, e você busca inconscientemente isso, você acaba entrando nesses formatos e se perdendo dentro deles. Você acaba entrando de usar uma ferramenta que seria para te apoiar, para te ajudar, e eu acredito muito nisso, isso é inevitável, para que ela se torne você. Entende? E cada vez mais fica fácil se esconder nisso para não ter que pensar nas suas questões, nas suas condições. E você vai arrumando desculpa para isso. Então tem a desculpa do seu corpo, porque somos indivíduos e eu acredito nesse conjunto. Do seu corpo querer essa dopamina o tempo inteiro, querer essa ocitocina de aprovação, de amor, de não sei o que o tempo inteiro. Ele é viciante, vai influenciando seus pensamentos, neurologicamente falando. Você entra num racional que se coloca como, ai meu Deus, mas eu não tenho tempo para nada, eu preciso de usar isso, eu preciso de fazer dessa forma, porque isso eu não tenho como e tal, vai me julgar, e aí você entra nisso, dentro do mesmo ciclo. Enquanto isso, você fica com uma alma e com o espírito ali, quietinho, olhando aquilo e pulsando, e te incomodando com esse pulsar. E o que você faz com isso? Você tem 2 caminhos, né? A gente tem 2 caminhos. Ou a gente mergulha nisso e se acaba, se perde. E perde mesmo faltando vida na vida, né? Perde a oportunidade de se rasgar e de rasgar o véu do outro também, que é a coisa mais linda que pode acontecer. Ou você acorda, desperta. Porque, sinceramente, eu acredito que o despertar de consciência, neste momento que a gente vive, não tem como não passar por esse olhar. Não tem como. Não tem como. Enquanto você não começar a escolher o que está entrando em você, o quanto você está levando, e o primeiro princípio é o que você está levando, sabe? Você, em relação a redes sociais, em relação à tecnologia, em relação a tudo isso, você vai ser consequência do processo. Você vai ser um ser reativo e não um ser proativo em relação à própria vida. Ah, Juliana, mas eu não uso rede social para fazer prompts para vender, eu não uso isso para fazer texto, eu não faço os grandes textos. Tá,
Mas quantas vezes você tem caído na tentação de fazer uma mensagenzinha rápida e mandar no seu grupo da família, de compartilhar algo que você não vê alma naquilo, mas você achou bonitinho, você só apoiou, e abrindo mão de si dentro disso? O quanto isso está acontecendo com você? Isso também é algo que você está levando. E o que você está levando volta e vai construir todo esse inconsciente coletivo maluco que a gente está vivendo. Despertar também é perceber isso. E que bom se esse vídeo não faz sentido para você e que você tá discordando do que eu tô falando. É essa a função. É uma humana aqui falando com o outro. E é exatamente esse o propósito do vídeo. Se faz sentido, que bom que você compartilha com isso para começar a filtrar mais ainda o que tá entrando na tua vida. Entende? Então, esse canal aqui tem esse propósito. E sem hipocrisia, gente. Eu trabalho com algo que eu acredito que é levar ao maior número possível de pessoas, um processo de mentoria onde a gente trabalha tudo dentro, ao vivo, com vida, com alma, entendeu? Para um despertar de consciência, para uma mudança de realidade, para o entendimento de si. Se eu não utilizo redes sociais, se eu não falo desse processo, eu não chego no maior número de pessoas que eu consigo. Eu não sou hipócrita de não usar. Mas eu tenho a consciência de usar sem me perder. É o que eu estou buscando, pelo menos, é o meu caminho. Então, as pessoas, a gente sabe que tem algumas pesquisas grandiosas, eu posso referenciar aqui na legenda depois algumas, que dizem que o maior medo humano não é nem o medo da morte, é o medo de falar em público, o medo de necessidade de aprovação. E isso está gritando cada vez mais, por quê? Porque cada vez mais a gente tem ferramentas para se esconder atrás disso, sufocar isso, e não encarar esse abismo. Não encarar isso. Por quê? Como dizia Nietzsche, né? Ao olhar para o abismo, ele te olha de volta. Ele vai te devolver o olho. E você vai ter que olhar para essa mazela sua. Você vai ter que olhar para essa faceta sua. Isso vai doer, isso vai te rasgar. Mas isso é maravilhoso. Porque você está vivo. Você não está se escondendo, tem verdade no que você faz. Por isso que eu acredito tanto nessa ferramenta aqui de YouTube. Por isso que eu tô com esse canal. Porque que eu tô rasgando, sabe? Sou eu, é sem edição, vamos embora. E sou eu, é a verdade que eu carrego, ressoando com quem tem que ressoar. Falando as estupidezes que eu falo às vezes, mas fazendo sentido para quem tem que fazer com verdade. Eu não sou um prompt. Percebe? Eu não sou um prompt. Você também não é. Mas à medida que você escolhe se tornar, é o que você acredita e você se torna aquilo. Isso vai ressoar com você. Então, como sair disso sem vir com esse papo idiota de que, ai, é preciso sair da Matrix? Então você vai ter que morrer, meu bem. Entendeu? Você vai ter que morrer. Porque você está nela, você está nesse inconsciente coletivo, você tem que aprender a enxergar isso, a estar acima disso. Entender que você não é os seus pensamentos e não ser dominado por um ego que te dá ferramenta para se esconder, para não ser julgado, percebe? Esse vídeo é um desabafo para que você comece a perceber isso e escolha melhor o que você leva, porque o que você leva, o que foi para fora de você é exatamente o que vai voltar para você, não porque você tem a lei do retorno, é porque é o seguinte, tudo é uma coisa só, você está emanando alguma coisa que continua sendo sua, isso volta para você. Então, se você quer verdade, se você quer tá buscando isso, se você caiu nesse vídeo, provavelmente você está nesse caminho, senão você não estaria aqui, né? Não tinha te entregado isso. Mas escolha o que você está deixando entrar e o que você está deixando sair de você com verdade, que tenha alma, que tenha um motivo, que tenha uma consciência, que tenha principalmente uma busca por trás disso. Que a beleza está aí, está na busca, está na descoberta. Então essa foi uma reflexão para você nesse canal. Curte o vídeo, me diz se fez sentido para você. Me conta também se não fez sentido para você. Se não fez, pode dar o dislike, não tem problema. Estamos aqui para estar vivos. E é sobre isso eu conto contigo num próximo vídeo para a gente conversar mais. Até lá.